Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um episódio da História Nova. A gente está na fase inicial ainda, a gente ainda está descobrindo como é que é o protagonista, como é que é o ambiente onde a história se passa, refinando a premissa, né? A gente tem alguns episódios já gravados, os links para eles estão aqui embaixo na descrição. Também está aqui embaixo o link para o vídeo onde eu faço o desenho que está inspirando essa história, que eu estou usando para inspirar essa história. Então a gente já fez alguns avanços, né? Tá ficando bem interessante. E agora a gente tem um acréscimo, né, para poder trabalhar. Do último episódio para cá, eu fiz um mapinha, né, do lugar onde se passa a história. Esse vídeo também está aqui embaixo na descrição. E nesse vídeo eu meio que tentei visualizar a ilha, né, onde as coisas vão acontecer. Então eu detalhei algumas coisas aqui, eu vou repetir nesse vídeo, né, algumas coisas que podem interferir no storytelling, né, na estrutura da história. Então, na hora que eu estava desenhando a ilha, eu pensei numa parte da ilha que possa estar afundando de alguma maneira, né, sendo inundada, né, alagada, e com algumas casas abandonadas, porque o nosso personagem vai ter que visitar uma casa abandonada, assim a gente pensou na premissa inicial, né? Então eu pensei que seria interessante ter essa região e esse mistério na ilha, por que que uma parte da ilha está afundando, né? Por que que aos pouquinhos a água está tomando conta, né, desse pedaço. E aí tem aqui algumas áreas, né, a área do campo, plantações. Temos um porto abandonado aqui, porque as pessoas hoje em dia não saem muito, nem chegam muito na ilha, né? Então tem um barquinho ou outro e o resto é tudo ruína, né? Um portão de entrada, as estalagens, um mercado central, aqui os prédios públicos, os prédios importantes. O nosso protagonista trabalha em um desses lugares aqui. Aqui as casas dos habitantes, oficinas, né? Então eu pensei assim, lugares básicos que deveriam ter na ilha. E a região aqui toda ao norte, o mar aqui é muito agitado, né? Existem pedras, rochas, montanhas, então fica difícil a navegação, a entrada e saída por aqui, então esse aqui seria o lugar mais favorável. E por último, quando eu estava terminando o mapa, eu deixei um lugarzinho para pôr o nome e escrevi só ilha. Eu pensei, às vezes, na hora da escrita eu penso em algum nome para esse lugar, ou então eu vou chamar só de ilha mesmo, eu falei assim no vídeo, e aí me veio a ideia de escrever ilha com Y. Né? E de repente esse ser o nome do lugar, né? Não sei se isso já existe, não sei se alguém já fez isso, mas eu achei legal, né? Então, por enquanto, eu vou chamar esse lugar aqui de ilha, né? Simplesmente vou escrever, vou tratar como se ilha fosse o nome realmente do lugar onde se passa a história. Então, eu achei interessante fazer o mapinha porque a história vai se passar nesse lugarzinho pequeno. Isso me ajuda a visualizar, a descrever melhor, né? As ações e tudo mais. Não é essencial, claro, tem muito autor que não se preocupa em fazer isso, mas eu gosto, né? Sempre que eu tenho a possibilidade, eu gosto de fazer. Eu esqueci de falar do Vale Central, né? Então existe aqui um vale no meio da ilha onde tem montanhas, é um lugar mais aprazível, um lugar onde venta menos, né? A gente já decidiu que a história se passa num lugar frio, num lugar inóspito. Não é um lugar de neve, mas é um lugar desconfortável, frio, úmido. Então, aqui no meio estão as pessoas que vivem melhor. Elas moram num vale central aqui, que de repente o nome pode ser Vale Central mesmo. A gente ainda está descobrindo as coisas sobre esse lugar, né? Mas a gente tem esse acréscimo aqui então hoje para trabalhar, né? Além da ilustração, vou até mostrar de novo, que é essa aqui, né? Que foi o desenho que inspirou a premissa, né? Uma pessoa, no caso a gente já sabe agora que é o nosso protagonista, o Bernard, chegando nessa casa abandonada onde existe essa luz. Esse é nosso prompt, né? E no último episódio a gente escreveu alguns trechos, né, soltos, nada muito consistente. A gente está descobrindo o tom da história, como eu falei. E a gente tem aqui alguns parágrafos, algumas frases para começar a trabalhar. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? A minha ideia, pelo menos nesse momento inicial da nossa sessão de escrita, é dar uma relida aqui nessas frases e ver onde eu posso expandir, o que eu posso emendar, que trecho pode fazer mais sentido junto com o outro, né? E de repente nisso as ideias começam a florescer. É uma das formas de trabalhar, né? Principalmente quando a gente está começando do zero, é simplesmente escrevendo, né? Salteando quando o pensamento é interrompido, né? A gente pula e vai escrever outra coisa e depois vê o que junta com o que serve, o que não serve, o que é redundante, o que está faltando.
Então é isso, vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui para a gente esquentar. Eu vou dar uma lidinha e vou vendo aqui o que eu consigo desenvolver. Bom, trabalhei um pouquinho aqui. Primeiro eu escrevi uma continuaçãozinha aqui para essa frase aqui, né? Fazia 25 anos que não deixava a ilha, parecia mais. E eu pensei aqui no porquê, né? Isso aí é uma questão que a gente ainda tem que resolver. Então eu comecei a escrever para ver se eu chegava a alguma conclusão, né, a respeito disso. E aí eu escrevi assim: não era proibido deixar a ilha, tanto quanto não era proibido andar pelas ruas vestido e maquiado como um palhaço a virar cambalhotas. Mas ninguém o fazia porque era vergonhoso, imprudente e errado. Então, estou tentando ir por esse caminho, né? Que não havia nenhuma proibição física, não tem guardas em volta da ilha, eles não são prisioneiros nessa ilha. Há uma questão cultural, né? Então, não é visto com bons olhos as pessoas que vão e vêm, porque a gente ainda vai descobrir. Antigamente não era assim. Agora, quem ia e voltava jamais era visto da mesma forma. A maioria ia embora para nunca mais voltar. Outros refugiavam-se em grupos procurando se ajudar e viver como podiam, mas não eram muitos os que retornavam de qualquer forma. Então, um pouquinho de como os habitantes podem ser divididos em classes ali, de repente a classe que se considera superior, mais pura, a que nunca deixou a ilha, e pessoas que já se aventuraram lá fora serem vistas de uma maneira mais, né, diminuída, né? E eles acabarem tendo que se refugiar em um gueto, alguma coisa assim. Sei, por enquanto são só apontamentos, né, que podem germinar ou não, né, podem chegar a algum lugar ou não. E aqui eu escrevi um trechinho maior, pensando já no trabalho do Bernard, né? Então, porque a gente determinou que ele trabalharia na rádio, né, nessa ilha, uma espécie de comunicação ali de massa, vamos dizer assim. É um lugar pequenininho, mas é um veículo que se comunica com todo mundo. E essa rádio está a serviço do governo, e o papel dele é chegar lá todo dia e dizer que está tudo bem. Então,
cria meio que uma atmosfera mais opressora, um clima meio distópico, que é o que a gente estava pensando no brainstorm inicial, né? Então ele começa assim: são 10 horas da manhã e, como sempre, tudo vai bem, disse Bernard ao microfone, e então passou a organizar metodicamente as folhas de papel sobre a mesa diante de si. Nos encontramos novamente amanhã. Um bom dia a todos. Bernard viu do outro lado do vidro da cabine o funcionário sinalizar que a transmissão estava encerrada. Só então deixou seu lugar. Bernard era pago para dizer que estava tudo bem. Todos os dias pela manhã sentava em sua cabine na rádio, limpava a garganta e recitava diante do microfone o que vinha escrito nos papéis fornecidos pelo seu chefe. Isso aqui eu já tinha. Eu só escrevi esse trecho inicial aqui. E aí juntei, né, esse trecho que estava lá embaixo. Seu chefe e o chefe do seu chefe eram rigorosamente iguais. Não como se fossem gêmeos, mas como achamos rigorosamente iguais, sem ovelhas vagando em um pasto. Então eu também tinha falado no episódio anterior que eu vou trabalhar um pouquinho com a questão da repetição e com um acréscimo à frase, né, repetir e acrescentar alguma coisa. Então escrevo alguma coisa, repito e acrescento. É uma maneira de construir as frases. Eu estou testando, né, fazer isso nessa história para ver se vai soar bem, para ver se bate com o tom da história. Eu acho que eu vou passar isso aqui para o início e esse vai ser o início da história. Porque também a gente tem isso, né? Nem sempre por onde a gente começa é o início da história, né? Então a gente pode escrever alguma coisa no meio da história e achar que por ali que vai começar. Então muitas vezes acontece da gente travar na hora de escrever pensando como é que essa história vai começar, qual é a primeira frase, o que eu vou escrever. E não sai dali nunca porque fica nessa preocupação de fazer um bom começo, de, né, pensar em como a história vai começar. Tem autor que já tem isso definido, já chega, já senta, essa vai ser a primeira frase da história. E tem autor que não, principalmente se o processo criativo for assim como a gente está fazendo, com um prompt aqui, uma frase acolá, um brainstorm, né? Então é uma premissa que começa muito espalhada. Então a gente começa a escrever de onde a gente tiver mais clara a história na cabeça. Então eu já tinha alguns pontos mais claros, né? Como a profissão dele, a ilha, o tom e tal. Então a gente começa a escrever sobre essas coisas e uma hora você olha para um trecho e pensa, esse trecho pode abrir a história. Então é interessante a gente trabalhar assim para não ter muita pressão na hora de começar a escrever, né? Se a gente fica assim, não, eu tenho que ter um começo maravilhoso, senão a história não vai andar, você pode ficar com a história parada muito tempo, né? Então vamos colar isso aqui. E esse, por enquanto, vai ser o nosso começo, né? Não sei se aqui vai ter alguma coisa, mas vamos continuar por aqui. Vamos seguir, já que aqui eu já tenho um trecho maiorzinho. Vamos seguir, vamos acompanhar o caminho dele saindo da rádio, né, e andando ali por aquela região, só para a gente sentir mesmo como é que é a ilha, né? Eu vou até abrir aqui a nossa ilha. Deixar ela aqui do ladinho. Para poder eu pensar um pouquinho a respeito. De qualquer forma, eu determinei que aqui são os prédios públicos, né? Então ele está saindo de um desses lugares. Vou botar ele aqui mesmo, no mais alto, né? Tem um penhasco aqui, uma colina, né? Não sei se necessariamente uma colina. Mas ele fica aqui nesse platô. E aí a ideia é ele descer e vir até aqui, né? Aqui a gente pensa alguma coisa para ele fazer. Então vamos lá.
mais um pedacinho aqui, pensando no cotidiano dele, e imprimir aqui na história um tom vazio, cinzento. Ele não vive uma vida sofrida, uma vida sacrificante, mas também não existe nada de especial na vida dele. Então eu quero meio que acertar esse equilíbrio aí. Porque apesar dele não ter nada de bom, nada de especial na vida dele, ele não quer perder o que ele tem. Eu não quero que o Bernard não tenha nada a perder, seja uma pessoa que não tenha nada a perder. Esse é um outro tipo de história, um outro tom de história, não é o caso, né? Eu quero que ele realmente faça um esforço para ser grato pelo que ele tem, embora ele tenha consciência de que, como eu escrevi ali, a vida não é grandes coisas, né? Talvez no final ele perceba que a vida é grandes coisas, sim. Vamos ver como é que ele chega no final dessa história, né? Então eu não sei se vai ter alguma coisa aqui entre esses dois trechos, mas eu segui assim, depois que ele termina a transmissão lá na rádio, né? Enquanto descia as escadas para o andar inferior da CCY, Central de Comunicações de Ilha, aqui eu estou tentando dar uma cara, né, para o lugar, de repente uma cara meio burocrática, como eu falei, né? Um lugar frio, burocrático, sem muita imaginação para nomes. Não é um lugar mágico, né? Eu quero que a ilha seja um lugar sistemático, um lugar aborrecido, né? Então é o nome menos criativo que existe, né? Se lá existe a rádio, de repente pode ter um jornal, alguma coisa, é a Central de Comunicações de Ilha. Eu já estou tentando tratar a ilha como um nome mesmo, né? E não como da ilha. Vamos ver se funciona. Então, enquanto descia as escadas para o andar inferior da CCY, Central de Comunicações de Ilha, Bernard pensava em como tinha sorte na vida. Quer dizer, ele tinha o máximo de sorte que achava possível alguém de ilha possuir. Então, mais uma vez, chamando a atenção de novo para aquele tipo de construção, repetição e acréscimo, né? Trabalhava até às 10 da manhã e depois tinha todo o tempo do mundo. Tanto tempo que ele sequer sabia o que fazer com ele. Ilha não era lá grandes coisas. Aí eu emendei no que eu já tinha. A vida não era lá grandes coisas, afinal. E Bernard não via mudança alguma no horizonte. A não ser para pior. Sempre era possível mudar para pior. Isso eu já tinha. Por isso, aí eu acrescentei. Por isso era preciso tomar cuidado. Tomar cuidado e ser grato pela vida que possuía. Então, mais uma vez aquela construçãozinha. Eu acho que já está dando para pegar, né, o que eu estou fazendo. E mostrar aqui, sem dizer, Bernard era um sujeito covarde, medroso, né? Sem dizer com essas palavras, eu estou tentando botar um contexto em que o leitor sinta isso, entendeu? Que é um personagem muito apegado ao pouco que ele tem. Ou pelo menos é assim que a gente está vendo o Bernard no momento, né? Então vamos lá, o que a gente pode ter quando ele sai Não sei, a gente tem aqui que ele anda, né? Ele sai sem rumo, sem prestar atenção em nada, e vai refletindo em memórias da infância e tudo mais. Legal. Mas antes disso, né? Senão vai ficar uma história contemplativa demais. A gente precisa de um pouquinho de ação. Ação não no sentido dele brigar com alguém, mas ação no sentido dele fazer alguma coisa, dele interagir com esse mundo, né? Eu não queria que passasse muito tempo da história só contemplando e refletindo. Isso meio que afasta o leitor. Tem a chance disso afastar o leitor. Eu sei que eu só tenho um trechinho por enquanto, né? Mas vão entrar algumas outras coisas para engordar esse trecho aqui. E eu acho que essa história não vai ficar muito longa. Eu estou resolvendo as etapas dela de uma maneira muito mais sucinta. Então eu acho que está na hora dele interagir com alguém. E aí vamos pensar quem é esse alguém, né? Quem poderia ser essa pessoa que o Bernard conhece aqui na ilha? Tá, ele pode ter um amigo. Vamos começar por aí. Ele pode ter um amigo e ele meio que senta com esse amigo para tomar um café, para conversar, né, no mercado. Existe essa área, como eu falei, que ele vinha para cá, né? Então ele desce aqui da colina e uma dessas estalagens aqui na frente, a gente tem uma mesa e ele senta com esse amigo aqui na mesa. Pode ser um amigo de longa data, né? E quem é esse amigo? Eu não quero muitos detalhes sobre ele, nós temos uma história pequena com um protagonista só, né? Bom, nós temos um personagem, o Bernard, que é sonhador, vamos dizer assim, né? Contemplativo, reflexivo, um cara covarde, em termos, né? No sentido de não arriscar nada muito novo na vida, de tentar meio que se enquadrar e se sentir bem onde ele está. Esse amigo dele pode ser um cidadão arrojado, um cidadão mais entregue ali às coisas do mundo, né? Fazer coisas.
Isso casa bem com o diálogo que inspirou o Bernard, né? O nome Bernard. Eu falei isso lá, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, que eu ouvi uma história de um vendedor sentado na mesa com um cliente, eu estava escrevendo na mesa ao lado, né, no lugar que eu estava. E o vendedor, para quebrar o gelo, falou: mas você é parente do outro Bernardo? Né? O que não faz o menor sentido. Eu achei muito engraçado isso, né? Essa forma dele quebrar o gelo. E é claro que o outro respondeu não, né? Mas eu acho que essa figura do vendedor, do comerciante, né? Então, para ficar dentro ali da mesma fonte de inspiração, a gente tem o Bernard que eu estou usando aqui, e esse amigo pode ser um tipo de vendedor, uma pessoa que trabalha trocando coisas e negociando coisas. Ele é muito materialista nesse sentido. Para ele, o que importa é o que existe, né? O ganho do dinheiro. Mas eu não quero um vilão, não quero uma pessoa ruim. Só uma pessoa que vê como sentido da vida isso, pegar uma coisa de alguém e dar para outra pessoa e receber alguma coisa em troca e repassar. Então, para ele, o que conta é o que ele ganhou, o que ele perdeu, né? Coisas materiais. Isso meio que vai dar um contraste para o Bernard. É claro que o Bernard não se interessa muito pela conversa dele, e aí a gente pode ter um encontro interessante, né? O Bernard é um sujeito lento, sonhador, que trabalha até as 10 da manhã e depois fica pensando na vida, e esse outro cara que negocia as coisas, que vende, compra, né, imóveis, sei lá, móveis, barco velho, peça de coisa. Vamos ver. Vamos fazer ele chegar lá nessa estalagem, né, por aqui, sentar com esse cara, e eles podem ser amigos de longa data, e o Bernard nunca presta atenção no que ele fala, mas está por ali porque é a companhia que ele tem. É isso. Eu vou trabalhar em cima disso. Vamos ver o que acontece. Escrevi um pouquinho aqui sobre o amigo do Bernard, né? Algumas reflexões que eu estava falando aqui, né, para poder chegar a algum lugar. Então eu vou lendo aqui e vou comentando. Então eu continuei a partir daqui. Saiu da central despedindo-se dos demais com um gesto mínimo de cabeça. Parou no topo do pequeno platô onde ficava o prédio e observou o mercado. O mesmo movimento de sempre, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo vozerio constante, os diálogos quase como se fossem ensaiados entre compradores e vendedores. Desceu a rua íngreme até algum lugar, o nome da estalagem, o nome do mercado, eu não sei,
e, como esperado, fulano de tal já estava sentado na mesa de costume. Então aqui eu quis enfatizar muito a questão da rotina, né? Tudo era igual, era uma ilha com as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa todo dia. Pulei um pedacinho aqui. Isso aqui eu escrevi um trecho compacto, mas eu acho que esse trecho vai se expandir um pouco mais depois. Fulano de tal era um pouco mais velho que Bernardi e suas preocupações ainda eram as mesmas da juventude: fazer negócios. Todo tipo de negócio. Não era rico de forma alguma. Passou a vida comprando e vendendo, emprestando a juros, investindo e até apostando durante um curto período, uma década atrás. Para ele, o dinheiro não era um meio, mas um fim. Contava a Bernardi com detalhe cada transação, cada etapa do mais recente negócio. Bernardi não se interessava pela conversa. Enquanto o amigo falava, sorria e sorvia seu chá, e observava a água, sempre em movimento, sempre agitada, como o amigo. Então aqui tem duas coisas para observar, duas coisas pequenas, né? Primeiro que eu escrevi aqui, sorria e sorvia seu café, né? Mas aí eu pensei, na ilha, né? Se a ilha está isolada ali, eu vou ter que justificar a existência de café, então chá, a gente pode fazer chá de qualquer coisa, né? Então isso é interessante, é um detalhezinho que às vezes pode tirar alguém da imersão ali na história, né? E aqui eu ia escrever assim, e observava a água mansa, né? O manso movimento da água. Eu comecei a escrever isso. E talvez ficasse assim, se eu não tivesse feito o desenho da ilha. Porque agora tendo esse esquema, eu determinei que aqui a água é agitada, né? Então, eu pensando que eles estão na taverna aqui, numa estalagem, observando, e o Bernard está observando a água aqui é agitada. Eu sei disso, porque eu vejo, eu visualizo o lugar, né, onde está se passando a história. Por isso é que é importante, às vezes, você ter um aporte, mesmo que não seja tecnicamente perfeito, mesmo que seja um rabisco, um mapinha feito, né, num papel, mas eu acho interessante para você ter mais consistência na sua narrativa, né? Isso podia passar despercebido aqui. Mais para frente eu poderia escrever que aquela região ali ao norte é toda repleta de pedras e águas agitadas, e isso ia ficar inconsistente com a história, né? E isso ainda me deu a oportunidade de eu enfatizar o temperamento do amigo dele, né? Eu fazendo essa comparação, a água ali sempre em movimento, sempre agitada. Isso dá uma ideia de metáfora também para poder eu ajudar a explicar para o leitor como é que é o amigo, né? Beleza. Vamos tentar agora ver o que se passa na cabeça do Bernard, né? Enquanto ele está ouvindo o amigo falando. Não sei, vamos pensar agora sim, né? Pensar em alguma reflexão, algum diálogo interno, e de repente a gente pode ter uma oportunidade aqui dele externar alguma opinião dele, né? Vamos trabalhar nisso, então. Um contraste entre o que se passa na cabeça dele e o que ele externa para o mundo, né? O Bernard pode ser uma pessoa com esse descontentamento meio contido ali, e ele é obrigado a manter uma persona ali de aliada do governo, da realidade, as coisas são como são e tal, né? E ele pode meio que se surpreender porque o outro fala livremente, tipo, né, que a ilha não é grande coisa, né? Ele pode só, o Bernard pode pensar, mas ele pode ficar surpreso ao ouvir um amigo falando isso, né? Como ele tem coragem de falar essas coisas que ele só pensa? Isso aí, pode ser um caminho. Vamos ver o que acontece.
trechinho aqui eu estava tentando encaixar a minha ideia, que a minha intenção desse conflito interno e o desprendimento, né, do amigo do Bernard. Eu acho que eu consegui chegar em algum resultado aqui. Então ficou assim. É um trecho até grandinho, né? Eu tinha parado aqui. Bernard não se interessava pela conversa. Enquanto o amigo falava, sorria e sorvia seu chá. E observava a água sempre em movimento, sempre agitada, como o amigo. Normalmente era assim que ficavam, até o outro dar um tapinha em seu braço e já levantando dizer: bom, deixa eu ir. Então aqui é mais uma sinalização para o leitor de que o Bernard ele é um bom observador dos padrões, né, da rotina. Ele sabe, a vida dele é muito previsível, ele sabe como as coisas vão acontecer, né, o que vai acontecer daqui a pouco, e para ele, por enquanto, está tudo bem. Isso é legal para quando a gente começar a quebrar, né? Quando a gente tiver alguma coisa que aconteça fora do padrão, vai dar aumentar o interesse do leitor pelo que está acontecendo. Aqui a gente já tem uma amostra disso, ainda não é exatamente o chamado aventura, vamos dizer assim, eu ainda nem sei como é que eu vou fazer isso, né? Que o chamado aventura é fazer com que o Bernard vá até lá, onde tem as casas abandonadas. Eu ainda não achei o caminho para isso. Mas embora eu não tenha esse chamado aventura definitivo, eu tenho aqui uma insinuação, né? Pode ser que a própria conversa entre os dois vai chamar a atenção dele, né? Vamos ver. De alguma forma, as palavras de fulano de tal, tem que pensar no nome dele ainda, tinham a capacidade de embalar os pensamentos de Bernard, como uma espécie de música monótona e hipnótica. O amigo preocupava-se com a situação financeira de Bernard. Aqui tem umas repetições, mas eu acho que vai ter coisa aqui no meio, né? Que não era ruim de forma alguma, mas era a mesma há décadas, desde que começou a trabalhar na CCY e fazia questão de o aconselhar. Peraí que aqui tem um travessão, só ficar ruim de ler. Que não era ruim de forma alguma, mas era a mesma há décadas, desde que começou a trabalhar na CCY, e fazia questão de o aconselhar sobre oportunidades, avisá-lo sobre o que compensava ou não, sendo que a compensação era sempre um aumento de patrimônio. Fulano de tal utilizava essa palavra com frequência. Para ele, qualquer assunto ou empreitada que não viesse acompanhado da perspectiva de se fazer dinheiro não o interessava e não valia a pena. Isso aqui, por que eu estou colocando isso aqui? Porque vai ser o cara que vai desencorajar o Bernard de repente. Então aqui eu estou abrindo uma oportunidade disso acontecer, né? Uma brechinha para isso acontecer mais na frente. De repente o Bernard vai dizer: não, eu quero ir lá onde as casas estão abandonadas, está tudo em ruína. Ou ele vai contar para ele: eu fui lá e vi um negócio esquisito. Ele vai dizer: cara, você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Isso lá, esquece esse lugar, não vai lá não. Eu estou plantando isso aqui para ver se vai dar em alguma coisa mais para frente, né? Pode ter até uma questão de boatos de que existe alguma coisa ruim por lá, ou alguma doença, né? Que aumente o risco, o que ele pode perder indo até lá, né? Mas vamos lá, eu comecei um diálogo, de repente vai ter vou até aumentar aqui porque vai ter alguma coisa mais para frente. Eu quis dizer aqui que ele está negociando uma propriedade, estava negociando uma propriedade próxima, lá onde o lugar que está afundando, né? E aí eu só escrevi daí para frente. Essa eu perdi, rapaz, dizia fulano de tal espremendo os lábios. Mas foi bom eu ter perdido. Sei lá quanto tempo falta para a porcaria da casa desabar também. E se eu não conseguisse passar para frente a tempo, ficaria no prejuízo. Estou colocando um palavreado bem coloquial, é uma pessoa que não é uma acadêmica, né? É uma pessoa que se vira como pode, né? Não tem uma formação, não tem conhecimento acadêmico, como eu falei. Então, assim, isso aqui vai se estender e vai ser tipo, ele estava falando sobre negociar uma casa por ali por perto e ele pensou: caramba, vai que eu não passo essa casa para frente antes e a casa acaba desabando e eu fico no prejuízo, né? Fulano de tal tomou um gole de sua cerveja, o pescoço sinuoso fazendo sua cabeça pender para frente, lembrando a silhueta de uma ave. Então aqui meio que estou tentando dar uma descrição para ele, uma pessoa cansada, pescoço para frente, assim, né? Ele já é mais velho do que o Bernard, que já é um pouco mais velho. Enfim, depois a gente refina isso. Tá tudo inundado por lá, rapaz. Eu, hein? Muita casa boa arruinada. Eu, hein? Não, precisa ver. Porque o precisa ver fica no inconsciente, ele vai ver, né? Tá tudo inundado por lá, rapaz, precisa ver, muita casa boa arruinada. Quando fulano de tal começou a falar sobre o AA é o apelido, ou o nome que a gente vai ter que dar para esse lugar. Na jornada do herói a gente chama isso da caverna oculta, né? O lugar onde o personagem vai enfrentar o seu medo, onde ele vai se arriscar, onde ele vai viver a aventura. Então, não sei, né, o pântano, sei lá, um lugar, um nome assim legal que as pessoas apelidaram essa parte da ilha que está afundando, que está alagada, que está em ruínas.
Vamos pensar no nome bom depois. Então, quando fulano de tal começou a falar sobre esse lugar, a atenção de Bernard retornou. O amigo era a única pessoa conhecida que tinha coragem ou desprendimento de falar do tal lugar casualmente, como quem menciona uma goteira em casa. Em Ilha, todos gostavam de fingir que o lugar não existia, que ano a ano as terras não estavam afundando. Mais do que isso, todos ouviam o próprio Bernard afirmando isso na rádio a cada manhã. Então aqui a gente tem eu fiz uma volta para retornar à situação dele, né? Ele, assim como as outras pessoas, também tem um certo receio, uma cerimônia de falar sobre isso. A ilha é o único lugar que eles conhecem, o único lugar seguro, né? Culturalmente é mal visto você deixar a ilha. Ela está afundando, né? A cada ano que passa tem menos terra, mais água está tomando as construções e tal, e as pessoas meio que evitam falar sobre isso, falam sobre isso entre dentes e tal. E tem ele na rádio todo dia falando, não está acontecendo nada, está tudo certo, vai dar tudo certo, né? Então, assim, é uma metáfora também para algumas coisas que acontecem na nossa realidade. Eu achei legal, né? É um bom tema assim, para a gente explorar e ver se a gente consegue até unir isso à questão da luz na casa em ruína. A gente ainda tem que definir, amarrar bem lá qual vai ser esse conflito. De repente pode ter a ver com isso, né? Mas agora a gente tem que pensar no final desse encontro, claro, eu ainda vou desenvolver tudo isso, né? São só ideias, todos esses trechos eu vou deixando espaço, porque antes eram só frases e parágrafos, agora a gente já tem trechos, né? E daqui a pouquinho a gente vai começar a preencher com coisas que a gente acha pertinentes, com coisas que a gente veja que está faltando, fazer algumas correções, mas a história está avançando. Então agora a nossa próxima etapa vai ser fazer o Bernard sair dali e fazer essa jornada sem rumo que a gente fala, né? Toda tarde ele saía sem rumo, sem prestar atenção em nada. Isso eu escrevi durante o brainstorm, durante esses trechos que eu escrevi sem pensar muito bem, e eu acho que vai casar bem. Então ele faz esse passeio pela ilha, a gente vai botar algumas reflexões sobre o que ele pensa da ilha agora com um pouco mais de profundidade, né? Só que alguma coisa pode chamar a atenção, talvez a conversa, né? Talvez a gente possa encaixar algum elemento aqui que eu ainda não sei qual é nessa conversa em si, para fazer com que ele arrisque ir até lá. Ele nunca vai até lá. E ele arrisca ir até essa parte inundada para ver como é que tá realmente, como é que estão as coisas realmente, e o que ele vê é muito pior do que ele pensava. Talvez nessa primeira ida ele não encontre a luz, talvez na segunda ele veja um brilho dentro da casa, vai lá ver a luz, e aí a gente vai ter o nosso conflito, né? Nossa aventura se desenrolando. Então tá tudo caminhando, né? Andamos bem hoje, progredimos bastante. Tudo isso que eu falei então é trabalho para o próximo episódio. Lembrando mais uma vez, se você não viu tudo que eu já fiz até agora a respeito dessa história, tá aqui embaixo na descrição. O link para o desenho também tá aqui embaixo na descrição. O link para o mapa da ilha também tá aqui embaixo na descrição. Eu tô muito animado, tá ficando bem legal. Tô gostando de escrever sobre essa história e sobre esse lugar. Mas a gente continua no episódio que vem. Era isso pro vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.